o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Caraca, virou um caos! Como vou atravessar? Como vou andar com a minha cadeira de rodas? Relaxa que vai ser divertido. Vamos lá, vai começar o Papo Acessível. Tranquilo! Eu sou Fernando Scalabrini e está começando mais um Papo Acessível. E eu estou aqui com ela, diretamente das areias cariocas. Ela que está fazendo um cafuné no Cristo. Ela, Renatinha Fonseca. Olá, Fernando Scalabrini. Finalmente fazendo cafuné no Cristo. Muito bem. Papo Acessível, a nossa visão do mundo. E nós temos hoje um convidado muito especial, ele que é celebrante social, palestrante, apresentador, jornalista e locutor. Ele que já realizou mais de 500 cerimônias, 500! Seja muito bem-vindo, Fábio Vieira. É isso aí, Fernando. Olha, uma honra mesmo. Agradeço imensamente o convite. Eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais e as entrevistas, o bate-papo super descontraído. Sem dúvida, consegue prender a atenção de quem está ouvindo, né? E eu tenho certeza que cada vez mais vocês terão convidados especiais compartilhando um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira com o Papo Acessível. Maravilha, a gente que agradece. Mas antes de começar o papo de hoje, Fábio, a gente começa perguntando sobre Jabex. Então faça o teu Jabex, o espaço é teu. Como é que as pessoas podem te encontrar na internet? Quem precisar, por exemplo, de locução masculina, feminina, eu tenho um equipamento de ponta e eu há 20 anos envio locução para todo o Brasil, áudio de altíssima qualidade, então quem precisar pode contar comigo, é só procurar nas redes sociais, Instagram, FábioV.oficial, Facebook, FábioV.oficial, no YouTube você vai encontrar como FábioVeira.oficial. O que você precisar, tem uma produtora, precisa de um áudio, carro de som, o que você imaginar. E além disso, estou à disposição para realizar cerimônias de casamentos e debutantes em todo o Brasil. E se você precisar também fazer um comercial para sua empresa, algo mais acessível, imagem, voz, ou eu apresentando, pode contar comigo também para você divulgar nas redes sociais. E vou te falar, ele vende mesmo, hein? Porque eu acompanhei uma live dele e o desafio foi o seguinte: Fábio vende uma bengala. Então, quando eu comecei na TV, em 2003, eu comecei gravando comerciais de varejo, de vendas. Comercial que você vai até as lojas, os comércios, serviços, e você vai com uma equipe, um cinegrafista e um assistente, e você tem que apresentar aquele produto. Você tem 1 minuto e meio para poder falar daquele produto, ou 30 segundos. E aí você tem que falar e fazer com que as pessoas que estão te assistindo, vai ser gravado, vai ser editado depois, e as pessoas assistam semanalmente, toda semana troca o comercial, troca o apresentador daquela loja, daquele serviço, para que as pessoas entendam que aquele produto é bom, aquele produto tem que ser procurado, tem que ser desejado. Então, eu fui desenvolvendo. E uma vez, meu padrinho de TV, o Henrique Durans, que ele mora hoje em Orlando, há alguns anos, ele falou assim pra mim, nós estávamos andando, ele falou assim, aquele Chevette ali, tá passando um Chevette, era um Chevette velho, caindo aos pedaços, mas enfim, um carro bem velho. Aí ele falou assim, você vender aquele carro pra quem? Aí eu falei assim, mas eu vou ver quem vai querer comprar um carro velho assim. E aí ele falou pra mim, tem alguém que compra aquele carro. Tudo que vocês imaginarem, sempre tem um comprador. E aí depois disso eu nunca mais esqueci, comecei a trabalhar, e eu já trabalhava, adorei vendas desde a adolescência, vendi cerveja, enfim, uma série de coisas. E aí você começa a entender que basta você saber apresentar o seu produto. E a hora que você sabe apresentar o seu produto com propriedade, com convicção, com afirmação, você tem com certeza um respaldo positivo do seu cliente. Fábio, qual é a tua formação profissional e como é que você chegou nesse trabalho, né? Nessa questão da comunicação? Bom, foi o seguinte, eu tinha 18 anos, mais ou menos, e eu trabalhava em uma rede de lojas de materiais de construção, um home center. E aí lá, eu tinha um jaleco e tava lá, né? No que posso ajudá-lo? Então eu era meio já vendedor, né? Atendimento, vendas. Lá tinha um locutor que ia aos sábados lá, por coincidência hoje ele se tornou um grande amigo profissional, veio trabalhar também na emissora onde eu trabalhei, e ele já fazia TV há bastante tempo e ele fazia locuções aos sábados nessas lojas. Então ele ficava com o tabloide da loja, com as ofertas do final de semana, e ele ficava anunciando. Então, olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Grandes ofertas para você realmente fazer economia no setor de tintas, tem tinta tal, e começava a fazer as propagandas. Eu ficava olhando, sempre curti isso daí. E o meu pai, ele sempre teve uma voz assim, uma voz forte, uma voz bonita, ele sempre trabalhava com parte comercial também. Fui puxando isso dele. Desde criança, na escola, quando tinha que ler um trecho de
de um livro, uma página de uma história, todo mundo fala, professora, quem vai ler? Todos os alunos falavam, o Fábio. Então, que legal. Eu era a pessoa que sempre fazia as leituras, então eu sempre gostei de falar, sempre gostei de me comunicar, nunca tive vergonha. Um amigo passou com um trólebus em frente ao Senac e ele falou assim pra mim, eu passei com um trólebus lá e tem uma faixa escrito curso de radialismo, setor locução. Cara, por que você não vai fazer? Você fala bem pra caramba, tem uma voz super legal, você vai estudar, quem sabe você não se dá bem nisso daí? Eu falei, pô, boa ideia. Na época eu tinha uma motinha, nessa época eu entregava pizza, entreguei muita pizza na minha vida. Teve um período que eu fui motoboy também, pra poder sustentar todo mundo, e aí fui fazer o curso. Chegou lá pra fazer o curso, tinham 200 candidatos pra 15 vagas, o curso custava R$900 aproximadamente, eram 5 meses de curso. Então hoje um curso desse custa em torno de uns R$3.500, por aí. Paguei a taxa de inscrição lá, paguei. Quanto que é a prova? A prova é de tal. Beleza, tem esse textinho aqui, ó, é uma notícia e um comercial. Você vai ler isso aqui em uma sala, vai ser gravado e eles vão avaliar a sua gravação, a sua leitura. Eu falei, tudo bem, muito obrigado. Aí quando eu cheguei no dia da prova, eu olhei lá, todo mundo com papel na mão, cada um tinha um texto diferente. E aí as pessoas tudo assim, blá, 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 blá. Todo mundo com camiseta de rádio. E já estavam atuando em rádios. Hoje as rádios oficiais, rádios sérias, eles exigem o DRT, o registro de radialismo, né? E todos queriam tirar esse registro para poder continuar nas rádios. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que esse monte de gente aqui, tudo fera, uns vozeirões aqui. Eu falei, já tô aqui, vou ler da melhor forma, fiquei no meu cantinho lá estudando o texto, chegou lá, eu gravei o comercial. Eu lembro até hoje, eu creio que vocês já ouviram esse comercial faz um bom tempo, mas eu creio que vocês já ouviram. O comercial era, de férias a seus pés, use Raider. Aí eu fiz essa gravação e a outra gravação era uma notícia falando sobre uma greve de ônibus, os motoristas e cobradores entraram em greve, tipo, eu tinha que ler aquilo ali. Aí tinha um professor de locução, que era um radialista, o Anderson, chama Anderson Afonso, hoje eu não sei onde ele se encontra, mas ele trabalhou na Rádio Eldorado, Rádio Bandeirantes, enfim, e tinha uma fonoaudióloga presente. E aí eu gravei, depois eu recebi a notícia que eu tinha passado. E aí eu fiquei entre os 15, entrei, fiz o curso de 5 meses, consegui cumprir todas as etapas. Teve gente que foi reprovado, porque eles reprovam mesmo. Eu consegui passar e aí todo mundo entrou pra fazer estágio em uma rádio, mas não tinha como eu fazer esse estágio. Eu tinha 2 trabalhos, eu entregava pizza à noite e trabalhava no home center, e eu não tinha como parar. E aí o que eu fiz? Eu lembro que até eu me acidentei de moto, quebrei o braço, aí comecei de carro. Porque como você faz um curso, é totalmente voz, então você é mais a voz, não tem muito o que ficar escrevendo, né? É mais prático, né? Então tem um professor de interpretação, teatro e tal. E aí de lá, eu fui indo bem devagar, eu comecei no supermercado. No Walmart, chegou lá, eu fiz um teste péssimo pra caramba, porque eu não sabia falar bulufas nenhuma. Eu olhava pras prateleiras, as prateleiras olhavam pra mim e falou, aí tinha um rapaz que fez o teste comigo, ele falou, você tem uma voz legal. Estou com 2 pessoas que eles estão contratando pra trabalhar na Coop, que é uma rede de cooperativa que tem aqui na região do ABC, eu sou de São Bernardo, né? E ele me deu o telefone do cara. Eu esperei o dia seguinte, a resposta da pessoa se eu tinha passado no teste ou não. Claro que eu não passei, né? Porque acho que não era pra eu ter passado. E aí eu liguei pra esse cara. Aí esse cara falou, faz o seguinte, amanhã eu fiquei 45 minutos conversando com esse cara. Parecia que nós nos conhecíamos há muitos anos. E aí eu fui fazer o teste no supermercado, eu fui de motinha, calçadinho, jaqueta, uma camisa polo, simples, e eu chego lá, os caras tudo de terno, gravata. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E os caras assim, blá, 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 e aqui no supermercado, não sei o que lá. É porque eu já fiz a rede Big, eu já fiz não sei o que lá no Extra, eu só quietinho ali, né? Ouvindo. Aí o cara explicou direitinho e falou, ó, faz o seguinte, vai você primeiro, tá aqui algumas ofertas, dá uma volta nos corredores e fala que o gerente tá te ouvindo. Aí foi o cara, falou, foi o segundo, falou e fui eu. Aí eu peguei, entrei no corredor, fui falando, falei mais ou menos, já tava um pouquinho mais à vontade, mas mesmo assim eu não sabia me comunicar e ter facilidade e leveza pra falar dos produtos. Não é falar difícil, mas você tem que falar de forma correta, de forma que agrade as pessoas que estão ouvindo. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Foi todo mundo de novo, mais uma chance. Fala, e eu fui o último. Quando eu fui falar, ele falou assim, ó, pode falar à vontade, entra nesse corredor aí, fala do iogurte, fica à vontade. Eu comecei a falar, bom, você que tá chegando agora, cooperado, uma ótima tarde pra você, muito obrigado pela sua presença, e eu quero convidar você ao seguinte, sabe aquela sobremesa que tu... Aí comecei a falar, só que eu não tinha experiência nenhuma. E os 2 caras, quando eu voltei, tinham sido dispensados. O gerente precisou sair, ele falou, via na época o Nextel, todo mundo usava o Nextel, e ele falou pro dono da empresa, falou, olha, eu gostei da voz do terceiro, é Fábio, eu gostei dele, precisa ser lapidado, precisa aprender um pouquinho mais, mas pode fechar com esse cara, eu quero ele aqui na loja. Aí eu comecei a trabalhar de quarta e sábado, 6 horas por dia. E eu comecei, né, fui aprendendo, só que mesmo
mesmo assim, quando chegava na sexta-feira, sábado e domingo, eu entregava a pizza, porque eu precisava fazer isso. Quase perdi essa oportunidade, porque teve um sábado que deu 6 horas da tarde, 6:30, eu precisei voar pra pizzaria, pra não deixar a pizzaria na mão, e o dono e o gerente da loja tinha ido buscar no carro dele, de outra loja, caixas e caixas de morango pra eu poder anunciar. Só que quando ele voltou, eu não estava mais. Caramba. Eu não estava mais. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho pro supermercado. Você estava falando do supermercado, né? Essa questão do improviso e tal. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre essa questão do improviso. É uma coisa mais... Pode improvisar? Você tem uma margem maior pra isso? Ou é uma coisa mais engessada, que você tem que falar aquilo que tá no texto, no script? Como que é a questão do supermercado em si? Cada supermercado tem um perfil de clientes que frequentam esse supermercado. A Coop é uma cooperativa de consumo que tem diversas lojas espalhadas no ABC, e aí muito utilizadas, muitas pessoas utilizam lá todos os dias, mas são pessoas que utilizam essas lojas há 20 anos, 30 anos. Eles vão todos os dias lá buscar um pão ou fazer compras, entendeu? Eu posso ficar à vontade de falar o que eu quiser, mas eu não posso ser chato de falar sem parar, eu tenho que ser agradável, tenho que ter um sorriso, uma leveza na voz, e ao mesmo tempo eu tenho que vender o produto. Então, na verdade, nós somos locutores vendedores. Então, não é só ter uma voz bonita. Antigamente, você chegava no supermercado, até hoje ainda tem umas pessoas das antigas, porta de loja, de centro de cidade, quando você passa, você vê lá, olá, tudo bem? Aproveite as ofertas da Casa de Carnes. Isso, exatamente. É assim. Os caras são muito engessados. É da época do Cid Moreira, né? Aqui no Jornal da Globo, o Fanta. Então, assim, acabou isso aí. Hoje é legal você ter uma voz boa, mas se você articular, projetar e você falar com mais naturalidade, fica mais gostoso de te ouvir. Não acaba sendo um trabalho, às vezes, monótono, porque, assim, às vezes eu entro em algum supermercado, eu não vou saber especificar qual, às vezes o locutor tem até uma voz boa, mas aí fica ali, leite, longa vida, R$1,99, tomate, sei lá, o quilo, aquela coisa engessada, assim, monótona, né? Porque o que acontece? Ele acaba simplesmente lendo anúncios. Esse locutor aí, ele vai ficar ali, se ele não mudar o perfil dele, se ele não se qualificar, não se atualizar, ele vai ficar ali mais 10 anos fazendo isso. Vamos às ofertas do dia, leite, não sei o que lá. O que eu vejo acontecer também é, por exemplo, o cara brincar com uma criança. Rola isso, Fábio? De você conversar com as pessoas, brincar com uma criança? Eu converso, falo no microfone, porém, ninguém chega perto, ninguém fala no microfone. Porque o microfone tem um poder muito grande, principalmente dentro da loja. Então, se você pega uma pessoa que ela fala, vou aproveitar agora e vou falar que vou reclamar com o gerente, vou falar alguma coisa, tem que tomar muito cuidado. Mas assim, qual que é o intuito hoje do supermercado? Onde eu me destaquei e a televisão me encontrou dentro do supermercado? Foi que eu pegava e falava assim, eu chegava num corredor, em outro, eu falei, eu vou criar um texto, vou criar uma história pra fazer as pessoas virem pra cá. Claro, no começo eu fazia isso. Oferta, tem aqui pra você banana, maçã, o quilo, tem tomate, não sei o que lá, tal. Aí eu começava assim. Depois eu comecei a ver que não tava legal. Eu precisava mudar isso daí. E aí eu enxerguei, eu tive essa visão e comecei pra forma mais de vendas com argumentação. Como que é isso? Vamos supor que você entrou no supermercado, você tá lá, vou pegar um pãozinho na padaria, vou levar pra empresa, ou vou fazer não sei o que lá. Vamos supor que é uma sexta-feira, 5, 6 horas da tarde, 6, 7 da noite. Aí o que acontece? Das 5 às 8 é um horário que as pessoas saem do trabalho, passam no mercado, pegam algumas coisas, final de semana chegando, a pessoa trabalhou a semana inteira, ninguém quer saber de fazer comida. Aí o que eles querem comprar? Comprar uma pizza, comprar alguma coisa prática pra fazer, alguma coisa pra levar ao forno. Aí o que eu faço? Pegava esses horários e falava assim, gente, eu sei que você tá chegando agora, preste muita atenção. Eu estou aqui no corredor de congelados, frios, tá me vendo? O senhor também? A senhora não tinha ninguém na minha frente, ninguém me vendo. E eu falava... Tá? E é o seguinte, o que acontece? Você trabalhou a semana inteira, fala a verdade. Se fosse eu ia falar, não estou vendo. Com certeza, né? Aí o que aconteceu? Eu falava assim, você trabalhou a semana inteira, tá aí, fazendo suas compras, vai na padaria pegar um pãozinho, pegar algum sonho, pegar alguma coisa, mas gente, vem pegar um produto de limpeza, mas eu vou fazer um convite especial agora, porque eu tenho certeza que você vai passar por aqui, mas vai vir correndo pra cá. Sabe por quê? Sabe a famosa pizza pronta da Coop? Olha, tem de mussarela, tem de 2 queijos, tem 4 queijos. Essas pizzas são deliciosas e ela é por peso. É tudo com produtos frescos. Acabou de chegar aqui, no setor de congelados. É isso mesmo, o repositor colocou aqui pizzas, tem bastante pizzas, mas vai acabar. E tem pizzas aqui, a R$6,90, tem pizzas a R$7,90. Só que é um detalhe, gente. Fala a verdade, trabalhou a semana inteira, não vai chegar em casa agora, pedir pra esposa cozinhar pra você. Então faz uma surpresa pra ela, ou você para o maridão, passa aqui agora pra família, pros filhos. É rápido, porque você vai chegar na pizzaria, você vai pedir uma pizza, sexta-feira, sábado é aquela loucura, vai demorar 1 hora, 1h30, dependendo até mais. Pra você não correr esse risco, leve uma pizza pronta agora, mas olha, não vai sair mais, a fabricação encerrou
levou hoje. Então quem levar, levou. Eu quero que todos venham pra cá, peguem à vontade. É só levar o forno, é rápido, é prático, você vai comer na hora que você quiser. Então vale a pena. Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Fábio, e como é que você se tornou um celebrante? Conta pra gente como é que funciona esse trabalho. O que é um celebrante também, né? O que é um celebrante? Boa. Do supermercado eu fui pra TV, comecei a fazer comerciais de varejo, só que quando eu comecei a locução em 98, eu fiz a minha primeira cerimônia, uma cerimônia para um sindicato, para 200 pessoas e o microfone não funcionou. Eu era super novinho, magrinho, e aí eu cheguei lá, eu mandei ver. E fez no gogó. Fiz no gogó, tremendo, que nem uma vara verde, enfim, um baita de um desafio. E aí eu comecei a fazer eventos corporativos, empresas, apresentações, convenções, comecei a fazer. Só que aí eu comecei na TV, com programas de varejo, de vendas, né? Porque existem diversos programas onde equipes vão até as lojas semanalmente gravar ofertas novas de cada cliente da região. Então uma loja de carro, uma loja de roupas, restaurantes, todo tipo de segmento. Me convidaram para fazer uma festa de 15 anos. Faço, claro, vamos embora, faço sim. Fazia coisa nenhuma, né? E aí eu peguei, fui aprender, e aí uma pessoa me ensinou bastante, o Emerson Bros, na época ele era produtor de eventos, depois ele se tornou mágico profissional e trabalhamos muito em eventos juntos, e aí eu peguei todo o cronograma como apresentar e ser diferente, sair do padrão. Pra vocês terem uma ideia, eu vou fazer agora dia 13/7, um casamento de uma noiva que foi minha debutante há 12 anos atrás. Só um parênteses aqui, eu vi no teu canal no YouTube, aliás, pra quem quiser tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, porque tem celebração lá também, ele mostra como é que faz, inclusive tem merchan também pra vocês ouvirem. Você celebra casamento, ou seja, você é habilitado a casar as pessoas ou você faz só a parte realmente da cerimônia? Eu fiquei na dúvida. Boa pergunta, Fernando. Vou chegar no casamento, vou no debutante, vou no casamento. Beleza. Só linkando. Aí eu da TV, surgiu o convite, fui lá com a empresa e comecei a fazer as festas de 15 anos. Fui melhorando, 2 anos depois, isso há 16 anos atrás, 14 anos atrás. Aí eu fui atender uma debutante, entrei no apartamento, subi, tudo bem, prazer. E cadê a debutante? Não está? Aí a mãe falou assim, no caso a noiva, né? Não, mas não tem debutante, é eu que vou me casar, essa é minha mãe e tal. Eu falei, poxa, eu não realizo ainda as cerimônias, mas eu vou providenciar uma pessoa bem bacana pra fazer esse trabalho pra você. Acho que houve uma falha na comunicação das indicações e eu peço desculpas. E aí eu desci o elevador pensando, falei, por que eu não faço esse trem aí, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou pesquisar. E comecei a pesquisar. Na época não tinha cursos, não tinha muita oportunidade. E aí eu comecei a aprender, montei uma cerimônia, preparei uma apresentação, preparei uma forma de vender o meu trabalho. E aí eu linkei a minha experiência com a debutante, linkei a minha experiência na TV, minha experiência com isso, com aquilo, e comecei a atuar como celebrante de casamentos, que na verdade eram mestres de cerimônias que fazia isso daí. E as nomenclaturas foram mudando. Então hoje, de 10 anos pra cá, o padre da Igreja Católica, ele não pode mais sair da igreja pra fazer casamentos. Hoje você encontra fotos de padres em sítios, chácaras, com roupa de padre, tudo mais. São padres anglicanos, padres de outras igrejas, que vivem de cerimônias, não padre da Apostólica Romana. Então, esse mercado começou a crescer. E aí as noivas não sabiam nem o que era um celebrante de casamentos. E aí as noivas começaram a conhecer isso daí. Eu participava de feiras e tal, as noivas não sabiam, eu tinha que ficar explicando. Hoje não, as noivas sabem da importância porque já foram no casamento de alguém que foi um celebrante social que fez. Nessa parte que você perguntou, Fernando, sobre como que funciona, você pode casar as pessoas? Existem 3 formas de se fazer um casamento. As pessoas vão até o cartório, realizam a parte do cartório que é muito mais simples, muito rápido, menos burocrático, e aí eu realizo a parte para a família, para os amigos, com uma boa interpretação, uma boa dicção, uma cerimônia emocionante, contando a história do casal de uma forma diferenciada. Não tem nenhum cunho religioso, então, na tua celebração. Exatamente. É só uma encenação, digamos assim, né? Uma formalização do casamento. Renata, por exemplo, alguém chama você pra celebrar um casamento, aí você vai, sabe o nome do casal, sabe a história deles, e você vai compartilhar o quê? De uma forma profissional, com muita emoção, com muita interpretação, com boa colocação, o quê? Aquele momento tão especial, porque se você pedir pra um avô, pedir pra um pai, não vai ter a mesma emoção. E a gente hoje, o celebrante social, ele se especializa em conduzir uma cerimônia de uma forma exclusiva, de uma forma diferenciada, uma cerimônia direcionada para o casal, e nada que seja cansativo, porque as pessoas não querem mais hoje chegar numa cerimônia e ficarem lá 2 horas ouvindo alguém falar. Inclusive eu há 4 anos ministro curso, tenho mais de 50 pessoas que passaram comigo hoje com especialização, não só como celebrantes, mas eu também ofereço ao mercado hoje um treinamento de 3 horas, que a pessoa faz um intensivo comigo, tanto que eu tenho assim uma apostila chamada Resultados de Impacto com Fábio Vieira, ou seja, como se apresentar, como atender melhor o seu cliente, técnicas para você ter um retorno positivo a partir do primeiro contato com o cliente, com os noivos no caso. Então eu ensino as pessoas a se venderem, a se apresentarem e ter uma conversão desse trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer um casamento de uma deficiente visual, ela não tinha, acho que nem 10% da visão, o problema dela, ela ia, sem dúvida, em pouco tempo
tempo ela ia perder totalmente a visão, e ela foi para os Estados Unidos, uma irmã mora lá, e ela conheceu uma pessoa lá, se apaixonou, ela já tinha sido casada, né, não deu certo, e ela voltou pra cá. Aí ele veio pra fazer o casamento com ela, e ele entendia bastante português. O juiz de paz do cartório, que é uma outra opção também que tem, foi participar da cerimônia. Como a documentação dele vinha dos Estados Unidos, é uma coisa um pouco mais complexa, aí o juiz participou, mas normalmente os juízes não participam mais, eles casam primeiro no cartório e realizam uma cerimônia pra família, para os amigos com o celebrante. E aí eu tive a honra de fazer isso. Quando ela falava comigo pelo áudio, eu nem imaginava que ela tinha deficiência visual, e eu fui conversando com ela, Alessandra, aí eu fui no apartamento conversar com ela lá na reunião. Quando eu abri a porta, ela falou: Fábio, eu tô com essa bengala pra você não se assustar, porque assim, eu sou deficiente visual, então eu tenho baixa visão. Vamos sentar ali pra conversar, pra você me explicar, minha mãe tá aqui do lado, aqui é minha mãe. Nossa, mas a gente conversar como eu tô conversando com vocês, super bacana, super normal. A cerimônia foi emocionante, foi linda demais. Papo acessível. Bom, para encerrar esse papo maravilhoso, né, de locução, palestra, celebração, que eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso, mas eu quero saber, Fábio, de história engraçada, de gafe que você cometeu no supermercado. Inclusive no casamento sábado agora, eu fiz um casamento de 2 policiais militares. Foi legal assim, você aceita, você reafirma o amor que sente por ela, diante de todas essas pessoas prometendo amá-la, respeitá-la, tal, aquela pergunta do sim, sabe? Sim, e aí quando eu fui fazer a pergunta pra ele, ele fez uma gracinha assim, demorou um pouquinho pra responder e falou: sim. Aí eu falei assim, bom, só vou fazer um comentário, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que na profissão que vocês exercem, eu acho que durante a vida de vocês é bom ninguém brincar um com o outro dessa forma não, hein? Pode crer. Aí a noiva falou assim: deixa ele, tá aqui, ó, tá guardado aqui embaixo, aqui, já, tipo assim, o revólver tá aqui, entendeu? Com certeza, né? Ó, já fiz uma vez, cada um tem uma religião, né? Eu respeito, independente da religião de vocês também, eu respeito. Sim. Teve uma que era mais assim pro espiritismo, e aí ele queria soltar um áudio do Pedro Bial, da Globo, falando sobre o São Jorge. Tava uma tempestade imensa, ninguém queria que ela casasse com ele, ninguém Nossa, que ótimo. Caramba. Ó, pensa numa cerimônia que parecia que eu tava tipo assim, num castelo obscuro, assim, sabe? O Morro dos Ventos Uivantes. Isso, foi engraçado, hein? Foi engraçado. Raios, trovões, enfim. A gente conversando em off, né? Eu conheci o Fábio, veio numa live dele com a Fernanda Lima, que inclusive tem uma entrevista dela aqui no Papo Acessível, volta aí que vocês vão ouvir. E eu vim numa live com ele e tal. Eu achei muito bacana a live, peguei o contato dele, entrei em contato com ele, conversei e tal. E de repente ele falou assim: então, Fernando, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou deficiente auditivo. Como assim? Não, então, eu sou deficiente auditivo porque... Conta aí, Fábio. Falou comigo, Fernando? Hã? O quê? Você tá no lugar certo, cara. Vamos lá, conta. Eu achei o máximo participar disso aqui, porque eu adoro falar com pessoas com deficiência. Eu fiz 2 cerimônias que eu nunca vou esquecer na minha vida. Uma delas foi em 2015, dezembro, um casal de deficientes auditivos, surdos. Certo. Enfim, eu conseguia conversar com eles, me comunicar com eles, a cerimônia foi emocionante. A hora que você volta das fotos, quando termina a cerimônia, você vai entrar no salão para todos os convidados te receberem, para fazer as fotos no bolo, com os padrinhos e tal, aí eles começam com uma música bem agitada e o locutor fala, né: vamos receber de volta o nosso casal, o casal mais feliz, vamos receber com uma salva de palmas com vocês, fulano e fulana e tal. E aí eles sabiam que as pessoas estavam batendo palmas, estavam vendo, eles ficavam com as mãos assim, né, como que eu posso falar? As mãos são pra cima, né? Pra cima e virando de lado, chacoalhando isso. E aí, aquela hora eu comecei a chorar, cara, porque eles estão num outro mundo, mas assim, tem uma vida super bacana, moram sozinhos no apartamento deles, empregos bons, foi muito emocionante. E a outra foi uma adolescente, né, de 15 anos, que ela não anda, não fala, praticamente não se mexe, nasceu com uma doença degenerativa, e o pai se vestiu de fera, fez a dança com ela no colo, e eu gravei um texto que a tia me mandou, falando do dia a dia deles, como se fosse ela homenageando e agradecendo os pais. Imagina como é que foi isso. Então assim, tem coisas na vida da gente que parece que Deus passa uma missão pra gente poder cumprir e fazer a diferença. E eu, quando tinha 6 anos de idade, tive uma meningite viral, eu fiquei com uma sequela, eu perdi o nervo esquerdo, da audição esquerda, então o meu nervo realmente não tem reabilitação, não tem como voltar atrás. Então eu sou 100% surdo do ouvido esquerdo. E aí eu descobri porque quando a professora fazia o ditado, e aquela professora ficava olhando pra lousa, andando pra lá e pra cá, e fazendo a árvore
árvore da fazenda, ia andando pra... E eu, tipo assim, eu escrevia, em vez de escrever árvore, escrevia água, ia mudando, porque eu não entendia. A meningite viral, as pessoas podem ficar com deficiência de não mexer o braço e a perna corretamente. E eu tive ainda menos pior a sequela, que foi a perda auditiva esquerda. E aí, eu gritava muito, falava muito alto, eu era, assim, criança, não tinha controle nenhum. E aí eu cheguei a usar aparelho auditivo no ouvido direito pra controlar. Eu passei a fazer leitura labial. Por exemplo, se eu tô num lugar e tem uma barulheira, que nem eu faço as festas de 15 anos, que é um baita de um barulho. Aí tem duas pessoas de um lado conversando profissional e tem uma do lado esquerdo. O cara dá um empurrão, tipo assim, eu tô falando com você faz meia hora e você não responde, ele tá ali no pé do meu ouvido é surdo, não escuto nada. Só que eu tenho que explicar pra ele, me perdoa, cara, me desculpa, aí desse ouvido eu não escuto nada, cara, eu sou deficiente. E como tá muito barulho aqui, eu não tô olhando pra você, não tô vendo o que você tá falando comigo. É muito engraçado. Então hoje eu levo de boa, levo pra brincadeira, eu não ligo, né? Mas quando eu era adolescente, eu tinha vergonha, eu tinha um cabelo mais lisinho, assim, eu tampava o cabelo com o ouvido pra poder ninguém ver o aparelho naquela época, era mais assim. Sim, Aí Deus me deu o dom da voz, Deus me deu essa oportunidade, eu agarrei com as duas. Sensacional. E hoje eu me considero, sem dúvida, entre os 10, 20 celebrantes mais cotados do estado de São Paulo, e hoje eu sou referência, graças a Deus, com muita humildade, eu tenho um espaço simples, as pessoas vêm aqui na minha casa, onde fica o meu escritório, fica o meu estúdio. Hoje mesmo eu dei um treinamento pra uma pessoa também super bacana, e assim vai indo, entendeu? Papo acessível, a nossa visão do mundo. Show de bola, show de bola. Pra quem quiser contratar o Fábio, estão todos os links e contatos dele aqui na descrição. Recomendo, você é uma figura, é muito simpático. Obrigado. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Pra caramba, né? Eu queria dar os parabéns a vocês pela iniciativa. Eu achei fantástico essa ideia de vocês. Eu acho que é um trabalho primoroso, é um trabalho honroso e vocês vão longe com isso daí, vão fazer muito sucesso. Eu quero ver vocês, escuta o que eu tô falando. Vocês já deram entrevista pra algum canal de TV, algum apresentador? Ainda não. Então, com certeza, logo vocês estarão aí na Globo, na Record. Tomara. Escutem, eu tenho certeza disso. Só pra finalizar, mesmo que de repente não sei se vai dar tempo de ir ao ar ou não, vai caber na edição, mas nos últimos 2 anos e meio eu me tornei também um celebrante social, meio que oficial do programa Eliana, do SBT. Então, é muito gratificante. É a 16ª cerimônia que eu faço lá. Fiz no Rodrigo Faro. Então, a gente tem uma história que é tudo assim, degrau por degrau, né? Na 5ª cerimônia começou a entrar o meu site, espaço, vou conquistando. Então, toda vez que um produtor tem uma matéria, tem um tema, ele precisa de um celebrante, vai presentear a história do programa com uma celebração. Claro que são celebrações mais curtas, 4, 5, 7 minutos. Parabéns, Fábio. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Valeu, ouvinte. Até a próxima. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. Eu disse que ia ser divertido. Eu quero fazer isso mais vezes. Você encontra muito mais em papoacessível.com.br. E as redes sociais? Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível. Incrível!